Estou fazendo a gravação da nossa live para o pessoal que não conseguir entrar agora, poder assistir depois. Eu vou postar isso direitinho no YouTube. Então, se você perder alguma parte aí da live, fica tranquilo que vai poder assistir isso direitinho no YouTube depois, ok? Muito bem. Bom, então, pessoal, estamos começando o segundo bimestre, né? A gente já tem aí uma carga de muitas atividades aí esperando a gente. E no comecinho desse segundo bimestre, nós vamos ter um foco bem grande agora num novo modo de se trabalhar com verbos, tá? Que vai envolver muito todos os tempos verbais que vocês já fizeram até agora, presente, passado, futuro, e que é os verbos modais. O que é esse raio de verbo modal e que vocês vão ver isso com toda certeza na aula de hoje do Centro de Mídias, 2 da tarde. Tá? Verbos modais são uma modalidade, são um tipo de verbo do inglês que eles vão mexer na forma de se entender um verbo propriamente dito. Ok? Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo. Então, como é que vai funcionar aqui os nossos verbos modais? Então, eu vou colocar agora para nós aqui uma projeção. Olha, assim, tudo que eu estou falando agora para vocês, que eu vou passar para vocês agora, eu postei ontem no grupo de vocês, tá? Naquele quadro que vem no final da atividade, tá? Então, tudo que eu vou estar passando aí, vocês já têm naquele quadro. Pode colocar assim para tirar alguma dúvida, né? Alguma explicação mais própria para vocês poderem estar acompanhando. Mas não é obrigatório, não precisa copiar nada obrigatoriamente, tá bom? Bom, então vamos lá. Então deixa eu compartilhar nossa telinha aqui. Tá? Muito bem. Tá, então, deixa eu abrir aqui a telinha. Opa, na verdade, deixa eu fazer diferente. Fiz errado, fiz errado. Acontece, gente. Era para compartilhar de um jeito e compartilhei errado. Aqui. Tá. Então vamos lá. Isso. Agora sim. Então vamos lá. Então, eu vou falar rapidinho sobre verbos modais, só para a gente dar um refresh nisso, tá? Dar uma lembrada sobre os verbos auxiliares. E aí depois eu vou também falar a respeito dos verbos modais, que são, propriamente dito, o nosso assunto oficial aqui. Então, verbos auxiliares, tá? Isso vocês já viram bastante, vocês já mexeram bastante com isso, tá? Verbos auxiliares são todos os verbos que vocês têm aí em inglês, que eles são utilizados de alguma forma dentro das atividades de vocês. Então, se eu for fazer uma pergunta em inglês, por exemplo, que você está vendo aí, eu tenho o verbo do, é um verbo auxiliar. Sem esse do, eu não posso fazer a pergunta em inglês. Ele é obrigatório. Então, eu tenho que ter este verbinho do aqui no começo da frase para fazer uma pergunta no presente. Ok? Então, assim como outros que nós vimos, quando a gente estudou o futuro.
fui lá e falei bastante para vocês. Futuro precisa do verbo will, porque o verbo will indica o futuro. Também nós vimos o futuro próximo, tá? Que usa lá o verbo to be, né? E o verbo to be aparecendo em várias outras situações. Então, esses são os verbos auxiliares, certo? Que eles aparecem no seu texto e quando nós utilizamos, eles criam novos tempos de verbo, tá? Por exemplo, tem aí, só para a gente relembrar rapidíssimo, verbo to be, que fala justamente sobre ser ou estar, né? Que a gente usa aí para criar, por exemplo, o tempo contínuo, né? Lembra que a gente estudou? Né? O tempo contínuo é uma ação que ela continua. E para ter a ação que continua, eu preciso ter o verbo to be, tá? No caso aí, you are studying English. Então, você está estudando inglês. Precisa do verbo to be. O verbo do. Vimos que o verbo do a gente usa no presente e no passado para fazermos perguntas em negativo. Então, se eu estou falando para você sobre fazer uma frase no negativo, tá? Preciso do do mais o not para fazer lá o don't ou doesn't. Vou fazer pergunta, preciso do do no início da frase. Vou fazer uma pergunta no passado, preciso do did, que é a forma passada do do. Então, tá aí o verbo auxiliar. Verbo have. O verbo have, a gente vai ver que ele vai ser muito estudado, porque ele vai aparecer em vários casos. E aí, no caso que a gente vai ver hoje, o verbo have ele vai trabalhar muito como verbo modal, mas ele também é um verbo auxiliar, porque a gente usa ele para fazer tempos perfeitos. Esses tempos perfeitos, pessoal, relaxa que isso é coisa lá do ensino médio. Então você não precisa se desesperar agora com um tempo perfeito. Esse have volta para a gente conhecer, mas isso lá no ensino médio, ou seja, no ano que vem, aí a gente vai ver isso, tá? O verbo will que a gente viu, né, que é o verbo que cria o futuro em inglês, então obrigatoriamente está aí no futuro, que é quando a gente utiliza o will. Também é um verbo auxiliar. Então até aqui, tranquilo. O que são os verbos modais? Verbos modais não deixam de ser verbos auxiliares, eles também funcionam como verbos auxiliares. Só que a diferença dos verbos modais é que os verbos modais você vai mudar, vai colocar um modo de ideia aí no seu texto. Então você tem uma ideia original e quando você coloca um verbo modal no seu texto, você muda essa ideia. Como eu tenho um exemplo aí, né? You pass the butter. Tá? Você passa a manteiga. Então isso aqui é uma ação direta que eu estou falando para você, né? Que você passa a manteiga. Então pegou o pão lá, passou a manteiga no pão, né? Eu estou falando uma frase, estou dando uma indicação. A segunda frase que você tem aí, you may pass the butter, ela já vai mudar a ideia, porque eu estou falando o que para você? Você pode passar a manteiga, tá? Então, eu estou falando de uma possibilidade. E essa possibilidade é que muda a ideia da minha frase. Na primeira, eu transmiti algo com certeza, aquilo vai acontecer. Na segunda, estou falando para você de uma possibilidade que você pode fazer, tá? Então, isso muda muito a ideia do seu texto. E isso que a gente vai ver direitinho. Verbos modais. Nós temos vários verbos modais e cada um tem uma função. O pior de tudo é que se você pegar todos esses verbos modais, todos eles, numa tradução para o português, podem ser traduzidos como pode ou deve, tá? E essa tradução meio
chucrinha aí, acaba até atrapalhando a gente. Então, é muito importante que você conheça os verbos modais no inglês, para saber quando você está utilizando uma determinada função dele, tá? Então, por exemplo, o verbo can, tem o passado aí dele, could. Esse verbo, ele dá para a gente o sentido de possibilidade ou capacidade. Então, quando você vê esse verbo aí na sua frase, tá? Eu estou indicando para você uma possibilidade de fazer alguma coisa, que você tem uma capacidade de fazer alguma coisa, tá? Então, se eu falo, por exemplo, you can go now. Então, estou indicando o quê? Que você tem a possibilidade, tá? Que você pode ir agora, tá? Então, você pode realizar essa ação naquele momento. Você tem a capacidade, você tem a habilidade de realizar aquela ação naquele momento. Tá? É muito importante isso. O verbo may, esse verbo a gente já conhece muito bem, né? Quem é meu aluno especialmente já conhece muito bem esse verbo. Por quê? O verbo may, ele é um verbo modal que indica possibilidade, igual o verbo can. Só que ele agrega, ele coloca junto aí uma função de educação. Ou seja, quando você usa o verbo may na sua frase, você está indicando na frase isso de forma educada, tá? Então, lembra quando eu falei para vocês, pessoal, como é que se pede para ir ao banheiro? Aí que vocês tiveram que aprender. May I go to toilet? Ok. Tá? A frase, na verdade, é o I go to toilet. Tá? Na verdade, uma pergunta. Por que esse may entra na frase? Para indicar que você pode fazer aquilo e que você está me pedindo de forma educada. Então, quando você tem aí o may I go to toilet, você tem isso sendo feito de uma forma educada. Por isso é que você usa o bendito do may no início da frase. Tá? Você está me fazendo uma pergunta e essa pergunta está sendo feita de uma forma educada. Toda vez que eu uso may na frase, para pergunta, você está fazendo isso, tá? Ou fazendo uma indicação, tá? De forma educada, ou fazendo uma pergunta de forma educada. Ou negando de forma educada, tá? Posso falar may not, tá? You may not go to toilet. Você não pode ir ao banheiro, que eu estou explicando, né? Então, só que eu estou falando isso para você de uma forma educada, tá bom? Então, can, possibilidade, capacidade, o may, possibilidade, só que de forma educada. O nosso próximo verbo modal que a gente vai estudar é o shall. O shall é um verbo que ele dá o sentido de imposição de algo. Então, quando eu tenho shall ou a forma passada should, eu estou dando uma imposição. Então, sai um pouquinho ali de falar que você pode, sai um pouquinho falando que você tem a capacidade, certo? Sai um pouquinho da forma educada e entra na forma da imposição. Então, se eu falo para vocês, you shall do the lesson. Então, vocês devem fazer a lição. Tá? Eu estou impondo aquilo para vocês, eu estou dando um comando, uma ordem para você fazer. Então, o shall ele vai entrar aí quando estiver dando uma ordem para você. Tá? They shall come here. Aí, nosso exemplo. Eles devem vir aqui. Por que eu coloquei esse devem entre aspas? Porque é uma tradução mais ou menos a ser feita, mas que precisa ser destacado dessa forma. Ok? Então, agora a diferença dos três. Can, possibilidade.
may, possibilidade de forma educada, e o shall, imposição, comando, uma ordem. E aí, continuando, tá? Nós temos o must. O must e o nosso próximo verbo, have to, os dois têm o sentido deles, né? O comando deles como se fosse uma obrigação. Então, quando você tem esse verbo modal na frase, a ideia da pessoa ali é que você tem a obrigação de fazer aquilo. Ok? Então, fica bem claro que esse tipo de comando, tá? Esse tipo de verbo modal, ele tira aquela possibilidade e passa a ser obrigação, tá? Que nem eu tenho aí no exemplo. We must help these people. Nós precisamos ajudar essas pessoas, tá? Só que esse ajudar não é algo gentil, simples, que você pode fazer. Não, você vai fazer aquilo. Tá? Coloca um sentido de obrigação, de necessidade naquela frase. Tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com este must e com o nosso próximo verbo, né, que é o have to. Tá aí também. Que os dois dão um sentido de obrigação. O have to até pior que o must. O must, ele vira, fala assim, ó, se eu viro, eu falo, you must do the lesson. Então, você tem que fazer a lição. Agora, se eu falo, you have to do the lesson, então quer dizer que assim, menino, menina, faz a lição. Tá? Não é aquela coisa assim, por favorzinho, é para fazer. Tá? Então, isso é muito importante porque os verbos modais, eles colocam essas ideias para a gente trabalhar dentro do texto. E assim, às vezes, o uso de um e o uso de outro muda completamente o entendimento do texto. Tá? Por exemplo, você tem aí na frase, you have to eat your vegetables. Então, tá? Eu estou falando para você, você tem que comer seus vegetais, mas não é, por favorzinho, come seus vegetaizinhos, meu amor. Não, come logo isso, criança, e não reclama. Tá? E esse have to tem bem isso. Se eu usasse um may, eu falasse assim para você, you may eat your vegetables, estaria lá, por favor, né? Como os vegetais, faz bem para sua saúde e tal. Não. Mas se eu uso have to, é praticamente pegar a havaiana, cruzar os braços do seu lado e falar assim, come tudo. Come todos esses vegetais aí. Tá? Então, isso é muito importante aí dentro das nossas regras. Tá? Saber quais que são os verbos modais e quais que são as modalidades que você está utilizando. Tá? Quando eu estou sendo mais educado, quando eu estou sendo mais expressivo, né? Quando eu quero indicar uma possibilidade, que você pode, que eu posso fazer uma determinada ação. Tudo isso depende de como você apresenta o verbo modal. Então, cada verbo modal vai te dar uma ideia diferente. Algumas dessas ideias podem até ser meio próximas, né? Tem gente que usa o shall, né, com a mesma imposição do have to, mas o shall, ele indica para você, faça isso. Né? O have to fala, faz isso e não reclama. Né? Então, a gente tem que tomar bastante atenção nessa parte, ok? Muito bem. Essa parte aqui, formas negativas e interrogativas, eu ainda vou voltar com vocês, que não é tão grave no momento, né? Porque eu ainda quero que a gente trabalhe com os verbos modais, que vocês entendam direitinho. Vamos trabalhar a partir das próximas semanas com atividades envolvendo os verbos modais para que vocês possam desenvolver, tá? Mas como é que funcionam as regras negativa e interrogativa? Super simples. Porque lembra que eu falei que os verbos modais também são verbos auxiliares? Ótimo. Vou fazer uma frase no negativo. Para fazer o negativo, é só incluir o not
depois do seu verbo auxiliar ou do seu verbo modal. Então, se eu não quero, tá, uma ação, então, we cannot eat junk food. Então, nós não podemos comer tranqueiras, comida tranqueira, tá? Esse cannot indica o meu negativo. Lembrando que eu também posso colocar, em vez de cannot, a forma comprimida, que é o can't, tá? E também de outros verbos que têm as formas comprimidas. No centro de mídias, o professor Ed ele gosta muito de usar as formas comprimidas para determinados verbos. Eu já não sou tão amigo disso, só uma ou outra, tá? Mas já fica aí. Formas interrogativas, mesma coisa. Na interrogativa, tanto verbos auxiliares quanto verbos modais, eu pego este verbo e jogo lá no início da frase, copio todo o resto da frase igualzinho, do mesmo jeito, e ponho o ponto de interrogação no final. E acabou, tá? Então, para fazer perguntas em inglês, você faz justamente dessa forma, ok? Utilizando verbos auxiliares ou modais. Ok. Só um lembrete importante em relação ao verbo have. O verbo have, ele trabalha aí como verbo auxiliar, ele trabalha como verbo modal, mas ele também pode ser um verbo principal. Aí, se ele for um verbo principal, tá? Não aplica as regras de negativo e interrogativo que a gente acabou de ver. Mas relaxe em relação ao verbo have, que a gente vai ter muita coisa para discutir a respeito dele aí nas nossas próximas aulas e mais para o futuro. Beleza? Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Até aqui, tranquilo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ok. Júlia, ok. Bianca, ok. É bom que a Bianca e a Alice estão aqui do lado, então se elas tiverem uma dúvida, é só vir. Muito bem, pessoal. Tá ótimo. Então, como eu falei para vocês, a gente começa a trabalhar com atividades de verbos modais a partir das próximas semanas, tá? Essa semana ainda não. Essa semana, inclusive, deixa eu compartilhar aqui para a gente ver rapidinho, porque meu tempo está acabando. Nós temos aqui a nossa atividade 1 do segundo bimestre, tá? Nessa atividade, eu estou passando exercícios bem simples em relação meus, tá? Porque aqui nós temos uma novidade, tá? Que foi conversado e eu estou aplicando agora. Então, temos o primeiro exercício que vocês vão utilizar o bom e velho tradutor para ver o significado dessas palavras. E aí vão montar frases com essas palavras. Então, temos aqui 6 palavras de vocabulário e que vocês vão montar 6 frases usando essas palavras, tá? Lembrando, frases em inglês. Então, vai traduzir o significado, vai entender qual que é o significado dessas frases, mas as frases é para fazer em inglês, ok? A novidade está aqui, ó. A partir deste bimestre, vocês vão começar a fazer atividades da apostila de inglês, tá? Então, hoje, acompanhem a aula às 14 horas, a aula de inglês, que o professor vai explicar sobre esses exercícios da página 70 à página 72. Acho que são os 3 exercíciozinhos para serem feitos. Acompanhem como deve ser feito. E aí, façam o exercício na apostila mesmo, não precisa ser no caderno. E aí, me enviem a foto dessa atividade da apostila. Então, da nossa atividade número 1. Então, da atividade número 1, vocês têm os 2 exercícios meus, os exercícios da página 70 a 72 da apostila de inglês, tá?
os meus exercícios, faz e me manda a foto, ou faz no arquivo e me manda o arquivo. A apostila, faz na apostila e me manda a foto, certo? E lembrando, temos o quadro depois na página 2, tá? Copia o quadro, tira a foto e me manda, beleza? Então, tem aí, ó, 3 tarefas já da nossa primeira semana. Então, fiquem atentos e me mandem assim que vocês fizerem, tudo bem? Não vão deixando acumular para não ter problema depois de correr no final do bimestre e ter que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Vamos tentar fazer já aos pouquinhos durante o segundo bimestre para resolver, beleza? Bom, meu tempo está encerrando. Obrigado por todos terem acompanhado aí a nossa live, tá? Muito feliz pela presença de todos vocês. Aí, ó, nossa live hoje com 7 pessoas, está aumentando, que bom, espero que aumente cada vez mais. E aí a gente vai se falando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem uma mensagem para mim lá no PV do WhatsApp, ok? Bye bye, pessoal, fiquem bem e se cuidem.